Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação, venha comigo. Nós hoje vamos aprender tempos e modos verbais. Aula muito importante que serve de base para quem vai fazer uma questão de vozes verbais. Ou seja, além de acertar a questão de tempos e modos verbais, você também aqui ainda vai pegar uma base para poder acertar as questões de vozes verbais. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. Por exemplo, eu sou feliz, eu fui feliz, eu serei feliz. Aqui o camarada está brincando com a base do tempo. Eu sou presente, eu fui passado, eu serei futuro. Então acompanhe aqui comigo antes de mais nada. Como a gente tem procurado fazer, através do estudo dirigido, para poder atingir o aluno que ainda inicia, mas a gente tem uma outra pegada para poder atingir também o aluno que já está num ritmo mais acelerado, a gente sabe que o verbo, ele é muito importante por diversos motivos. Primeiro, ao falar de verbo na língua portuguesa, a gente pensa logo em ação. Afinal de contas, o verbo é indicação. Mas o verbo também indica estado. E o verbo também indica fenômenos da natureza. Aí você já sabe que, basicamente, o verbo que indica ação é o transitivo e o intransitivo. O verbo que indica estado é o verbo de ligação. E aqueles verbos que expressam os fenômenos da natureza, normalmente no processo da análise, ele acaba funcionando como um verbo que caracteriza uma oração sem sujeito quando é empregado em seu sentido real. Beleza? Agora, ele não é importante por isso. Ele é muito importante porque ele é responsável por um processo. Vimos isso, se eu não me engano, na primeira aula de classes gramaticais. E que processo é esse? O processo do sistema SVC. Agora, nas provas, o camarada vai cobrar a concepção das desinências. Afinal de contas, o verbo é um camarada que merece ser estudado sozinho. Quando a gente estuda as 10 classes gramaticais, a gente percebe que 6 classes são variáveis e 4 invariáveis. Essas 6 classes variáveis funcionam exatamente assim como estão as minhas mãos. Uma isolada e as outras 5 no processo conjunto. Quem é essa que fica isolada? O verbo. Por quê? Porque o verbo é a classe mais importante de todas. Na verdade, o verbo é a classe mais variável de todas. Ele varia em tempo, modo, número e pessoa. Então aqui, ó, eu teria a desinência modo temporal e eu teria a desinência número pessoal. Basicamente é assim que funciona. Então, camarada, varia em número, pessoa, modo e tempo. Quando a gente pensa em número pessoa, é muito tranquilo. Agora, o bicho vai pegar no modo e no tempo. É por isso que a aula é de tempos e modos verbais. Mas não é só nisso em que o verbo vai ser diferente. Ele também varia em número e pessoa. Agora, acompanhe aqui comigo como é que a gente vai pensar nessas desinências, nessas variações. Quando eu penso em número e pessoa, eu chamo de desinência número pessoal. E aí eu vou botar DMP. O que é o número? Se é singular ou plural. O que é a pessoa? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, nós sempre temos 3 pessoas do discurso. Só que nós teremos 3 do singular e 3 do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? O eu. A segunda, o tu. A terceira, o ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? O nós. A segunda, o vós. A terceira, eles ou elas. Isso daqui é muito tranquilo. Agora, onde o bicho pega? Ele pega nos tempos e modos verbais. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui agora é o modo. E, basicamente, se eu souber o conceito dos modos, eu tiro de letra. Essa é a verdade. Então, aqui, acompanha comigo, ó. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, eu tenho 3 modos. Eu tenho o modo indicativo,
eu tenho um modo subjuntivo e eu tenho um modo imperativo. O que o modo indicativo faz? Ele indica um fato, ele trabalha uma certeza, aquilo que é real. Então, a gente aqui diz que ele trabalha uma atitude realista. Agora, e o modo subjuntivo? Se o indicativo indica um fato, trabalha uma certeza, o subjuntivo vai trabalhar numa contrapartida. Ele vai trabalhar uma hipótese, ele vai trabalhar uma possibilidade, ele vai trabalhar uma incerteza. Então, a gente diz que ele trabalha uma atitude hipotética. Agora, e o modo imperativo? Qual é a base? É só pensar. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, o imperativo trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, ó, Pedro, sai daqui agora. Eu acabei de dar uma ordem. Então, modo imperativo. Mas não necessariamente é uma ordem, aquilo, obrigatoriedade de ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Eu posso falar assim, ó, Arthur, vamos comer agora, meu filho, pois estou morrendo de fome. Então, eu fiz um pedido. Mas, de certa forma, é um processo que denota uma imperatividade, é uma ordem, então modo imperativo. Agora, se eu falar assim, ó, o Arthur quebrou uma cadeira, isso é uma ordem? Obviamente não. E eu vou pensar em fato ou possibilidade. Se eu digo que o Arthur quebrou uma cadeira, isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato. Então, o modo é indicativo. E se eu falar assim, ó, talvez o Arthur soubesse as respostas da prova. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, a possibilidade, portanto, modo subjuntivo. Agora, e quando eu falo em tempo? Aí o bicho pega. Porque eu tenho também 3 tempos verbais. O que a gente basicamente chama de passado, presente e futuro. A gente vai colocar aqui, ó, pretérito, presente e futuro. Mas por que o tempo verbal é o carcará? Porque ele é mais difícil que o modo, já que são 3 também. Porque ele se ramifica, coisa que não acontece com o modo verbal. E aí vem comigo, ó. O presente não se ramifica porque ele é algo pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, nas provas de língua portuguesa, o tempo verbal mais cobrado é o pretérito. Primeiro, porque ele é o mais ramificado. Segundo, porque na escola, provavelmente muito aluno não aprendeu ou não lembra mais a diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais perfeito. E isso, por incrível que pareça, é algo simples, é algo tranquilo. Basta saber o que significa conceitualmente a palavra perfeito. Quem é mãe sabe, porque o médico disse isso no dia que entregou o filho em suas mãos. Ele disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito, ou seja, ele nasceu completo. Nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha e por aí vai. Então dizer que algo é perfeito é a mesma coisa que dizer que é completo. Então um pretérito perfeito é um passado completo, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Sidney, o que você fez ontem? Ontem eu joguei bola. Então é um passado, não é um passado? Não já acabou? Então é um passado completamente realizado. É um pretérito perfeito. Agora, o que seria o pretérito imperfeito? O perfeito dá a noção de completude. O imperfeito, obviamente, não vai dar essa noção de completude. Por quê? Porque aparece um prefixo in que dá um sentido de negação a esta completude. Então, se não vai dar uma completude, vai indicar uma continuidade. Então, o pretérito imperfeito é isso. Ele é um tempo verbal no passado que indica um processo contínuo. Como é que isso funciona? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há mais ou menos uns 15 anos? Aí eu vou te responder, eu só jogava videogame. Jogava videogame é passado, não é passado? Mas eu fiz isso só uma vez? Não,
era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, a desinência modo temporal vá me mostrou que é um pretérito imperfeito do indicativo. Agora, o que seria o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. É o que a gente chama de passado do passado. Lá na gramática diz o pretérito... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.